Imagina só um investimento de alta rentabilidade, com baixo risco, baixa volatilidade, alta liquidez e isento de imposto. Seria ótimo, né? Mas não existe. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriano Barbosa, tenho aí mais de 15 anos de experiência nesse mundo das finanças e já testei de tudo, errei bastante e já investi aí mais de 100 mil entre livros, cursos e mentorias para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, vamos lá, direto ao assunto. Por que que aquele tipo de investimento não existe? No mercado existe um conceito chamado trade-off, que é troca. Você tem que fazer uma troca. Quando você escolhe alguma coisa, quando você escolhe um item, você tem que abrir mão de outro. E isso não acontece só nos investimentos, não. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo aqui de meios de transporte. Você vai entender também como existe essa troca. Isso acontece para muitas outras coisas. Então, por exemplo, velocidade, um meio de transporte, né? Então, carro, moto, enfim. Quando você pode escolher, por exemplo, um veículo que é rápido, um veículo que tem segurança e o veículo que tem disponibilidade. Isso aqui é o quê? É a facilidade de acesso que você tem a ele. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor essa questão da troca. Então, ó, olha o que acontece. Quando você pega uma bicicleta, ela tem velocidade? Relativamente não, né? Não é um veículo muito rápido. Ela tem uma certa segurança, principalmente se você andar ali nos locais corretos, estiver bem equipado ali nas questões de segurança. E ela tem disponibilidade. Ela é fácil. Você precisou, ela está lá no canto esperando, principalmente se ela for sua, né? Se você tiver a bicicleta. Então ela tem a disponibilidade. Já um carro, ele tem velocidade. Segurança aqui. Olha como uma coisa está interligada à outra. Aqui no carro, a segurança, quanto mais rápido você vai, menos segurança você tem. Eu já vou explicar um outro detalhe aqui depois, mas relativamente à bicicleta, podemos dizer que é menos seguro porque você consegue ir mais rápido. Olha como você está fazendo uma troca. Conforme você quer ir mais rápido, a segurança ela diminui. E se o carro é seu, você também tem disponibilidade. O ônibus por ser grande e pesado, a velocidade dele não é tão alta. Segurança ele tem, principalmente ônibus são dirigidos por profissional, tem velocidade controlada, então você acaba tendo segurança. Só que você não tem disponibilidade. Só se você tiver um ônibus aí seu, né? O que é pouco provável. Mas a disponibilidade aqui, você, por exemplo, tem que comprar passagem de um certo horário, você tem que esperar o ônibus no ponto. Então, olha como sempre tem uma troca. É aqui que está a questão. Mas, por exemplo, você pode pensar assim: Adriano, eu posso comprar um carro que tenha segurança. Sim, você pode, só que você vai pagar o preço por isso. Você coloca aqui que a segurança, só que ele vai ficar mais caro. Olha de novo, como você tem essa troca, quando você quer uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Lógico que aqui existem muitas outras questões que a gente pode analisar, juntamente com muitos outros meios de transporte que a gente pode fazer essa análise também. Mas o nosso foco aqui é investimentos, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês agora dessa troca com investimentos. O que isso significa? Mesma coisa, para escolher um item você tem que abrir mão de outro. Então a gente vai analisar aqui rentabilidade, o quanto aquele investimento está rendendo, qual é o nível de risco dele e o nível de liquidez. Liquidez aqui é o quão rápido você consegue transformar aquele investimento em dinheiro. Então, vamos para a nossa tabelinha aqui também. Então, vou dar o exemplo desses três aqui: CDB, ações e imóvel. CDB, a rentabilidade dele, a gente sabe que não é lá aquelas coisas, principalmente se for atrelado a algum banco maior. Só que, obviamente, ele não tem risco. Isso é um ponto positivo. E se você pega ali, por exemplo, o CDB com liquidez diária, a hora que você precisar do dinheiro, você consegue retornar ele para sua conta rapidamente. Ações. No longo prazo, a rentabilidade tende a ser maior, só que você tem mais risco envolvido. Ou seja, as ações aqui, o risco está principalmente relacionado à volatilidade, né?
O mercado de ações, ele sobe e desce. Então, se você... Ó, por quê? Ele tem liquidez. Se você precisou, tá ali na sua mão. Só que como o mercado oscila, você pode precisar do dinheiro em um momento que está desvalorizado. Por isso que você tem risco. Entendeu? Já os imóveis têm uma boa rentabilidade. Pensando, lógico aqui, como ações como os imóveis, se você sabe o que você está fazendo, tende a ter uma boa rentabilidade. O risco dos imóveis é menor. Logicamente, aqui pensando na questão da volatilidade, o valor dos imóveis ele não oscila tanto quanto o valor das ações aqui, só que o imóvel não tem liquidez. Se você precisar vender ele rápido, você provavelmente vai ter que baixar o preço. Se você quiser vender ele no valor de mercado, você vai ter que esperar um tempo, dependendo do valor, 6 meses, um ano ou até mais, se o imóvel for muito caro, certo? Beleza. Aqui também acontece o quê? Também temos outros tipos de investimento, também temos outras coisas que a gente pode analisar, e é justamente esse ponto aqui que a gente vai chegar, que é o quê? Você também pode analisar, por exemplo, se o ativo, esse investimento tem isenção de imposto, se você quer alguma coisa que paga juros mensal ou dividendos, qual é o nível de volatilidade? Tem uma volatilidade maior? Tem uma volatilidade menor? O nível de diversificação é um ativo só ou são vários que estão envolvidos? E se aquele ativo te protege diretamente da inflação? Isso aqui, por exemplo, imóveis, eles te protegem diretamente da inflação. Mas a pergunta é o quê? Qual ativo que você escolhe? Qual troca é melhor você fazer? Eu quero isso, mas eu abro mão daquilo. O que é melhor você fazer? O que faz mais sentido? E a resposta é o quê? Depende. Qual que é o seu plano? Então, eu vou voltar aqui nos exemplos dos meios de transporte para você entender melhor. Cada meio de transporte, ele vai se adequar melhor a um plano. Então, por exemplo, a gente quer sair do ponto A e ir para o ponto B, certo? Então, por exemplo, se é uma viagem, algo curto, por exemplo, 5 quarteirões, o que faz mais sentido? Você ir de bicicleta, você ir de carro, você ir de ônibus ou você ir de avião? Tem coisa aqui que parece até absurda, né? Não faz o menor sentido você ir de avião numa viagem, num trajeto de apenas 5 quarteirões. Então, o que faz mais sentido? Você ir de bicicleta, você ir de carro ou talvez até de ônibus. Esses 3 aqui faz sentido. Vai depender do quê? Da disponibilidade, se você tem o carro ou não, se você tem a bicicleta ou não. Então entende aqui como dentro do que você está planejando, dentro do que você quer, você vai escolher o meio de transporte mais adequado naquele momento, dentro da sua condição. Então beleza, vamos para o próximo aqui. O que acontece agora se você quer fazer um trajeto de 100 quilômetros? Bicicleta aqui ela já começa a ficar mais complicada. Lógico que tem alguns esportistas aí que acabam fazendo esse trajeto. Mas faz mais sentido o quê? Principalmente, por exemplo, se você for com a sua família. Olha como já muda a dinâmica. A bicicleta já não vai fazer mais sentido. Mas olha, carro, ônibus fazem sentido. O avião ainda não, certo? Então, você está olhando lá as possibilidades e vê que, olha, esses dois aqui, principalmente se você for viajar com a sua família, você vai ter que escolher o carro ou o ônibus. E por último, a gente tem um trajeto mais longo, de 100 quilômetros, de 1.000 quilômetros, desculpa. Bicicleta aqui você esquece, você vai ficar uma semana para chegar lá, dependendo muito mais. O carro pode fazer sentido, é uma viagem mais longa, talvez vai ter que fazer uma parada, vai ter que dividir com alguém que está junto com você. O ônibus você vai demorar mais tempo, mas chega, você vai dormindo, descansando. O avião já começa a fazer mais sentido aqui. Então, percebe como cada trajetória, cada distância aqui tem algo que faz mais sentido dentro dos meios de transporte. Então, vai depender do seu plano. Qual que é o seu plano em cima disso? E aqui, ó, o avião tem um detalhezinho. Tem muita gente que tem medo de avião, o que é normal. Isso pode acontecer mesmo. Ou seja, por mais que o avião seja um meio disponível, pode ser que para você ele não faça sentido. Então você vai ter que ficar
limitado às outras opções, porque você está descartando essa. E olha que interessante, nos investimentos acontece exatamente a mesma coisa. E olha só, dentro de todos os investimentos que existem, você vai ter que escolher aquele que melhor se adequa a o que você está buscando. Então, por exemplo, se você está buscando uma reserva de emergência, você precisa de algo com liquidez imediata, por exemplo, o CDB de liquidez diária. Então, ele vai servir aqui para você. Entendeu? Não faz sentido você colocar ações na sua reserva, porque são características diferentes. Então, se você está buscando, o seu objetivo é uma casa, quais os ativos que te colocam e te protegem para que você consiga comprar a sua casa? E a aposentadoria? Aqui, a aposentadoria é algo de longo prazo. Então, dentro dos ativos que existem, o que faz sentido para você nessa aposentadoria? E, de novo, então foi o exemplo que eu dei anteriormente do avião. Por exemplo, ações faz sentido, é de longo prazo, mas pode ser que não seja o seu perfil. Ó, não existe o investimento perfeito, mas existe o certo para você com base no seu perfil, momento de vida e nos seus objetivos. É aqui que é importante você entender que não é porque você está buscando a aposentadoria que ações é uma classe de ativos que faz sentido, que você precisa ter ela. Você pode chegar ao ponto de ficar tão incomodado de ter ações na sua carteira que você não dorme, você acaba ficando olhando aquilo todos os dias para ver se está subindo, se está descendo, se o mercado começa a cair, você começa a ficar preocupado. Então vai ver, não é o seu perfil. Não é o seu perfil. Que outros meios, que outros tipos de ativos podem ser colocados na sua carteira para que você atinja seu objetivo de atingir a aposentadoria. Entendeu? Então, o que é muito importante aqui? Olha só, investir é o último passo. Eu fiz um vídeo detalhando esses 5 passos aqui, e nele eu explico exatamente por que investir é o último passo. Mas aqui de uma forma breve e rápida. Quando você entende esses 5 passos aqui, e o investimento ele é o último, você vai, dentro do que você está planejando, então, por exemplo, dentro do seu fluxo de caixa, receitas e despesas no caso, dentro do seu patrimônio, o que você já construiu, seja tipo terrenos, imóveis, veículos que você tem, quais são suas metas, ou seja, qual que é seu plano lá em cima, de ir do ponto A ao ponto B, e aí entra a questão do planejamento. Será que a conta fecha de tudo o que você tem aqui, dentro do que você tem de receita e despesa, dentro do que você já tem de patrimônio, dentro dos seus objetivos? Será que essa conta fecha? E aí sim, quando você entende se essa conta fecha ou não, você vai buscar quais são os investimentos que fazem sentido dentro do seu perfil. Por isso que investir é o último passo. Se você fala assim, se você não sabe, por exemplo, que você quer, por exemplo, se aposentar, você não sabe que essa é a sua meta, você vai começar a colocar ativos na sua carteira que, dependendo, não fazem o menor sentido. Entendeu? Ou então, por exemplo, que é uma questão de longo prazo, mas se for por exemplo, você não sabe que está guardando para reserva de emergência. Você simplesmente está guardando dinheiro. E também começa a colocar em ações. E aí você precisa daquele dinheiro, vai complicar. Porque pode ser que o mercado está desvalorizado, você precisa retirar aquele investimento perdendo dinheiro. Então é aí que é o X da questão, que você precisa saber exatamente esses 5 passos para que você consiga escolher os investimentos lá na frente de forma adequada dentro do que está planejado aqui. Então assiste esse vídeo lá que você vai entender melhor esses pequenos detalhes. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal. E se você tiver alguma dúvida, quiser conversar diretamente comigo, é só mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, o @investimentoscomfoco, e já aproveita e me segue lá também.